Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Mais uma aula e para você que vai fazer o concurso de oficial de trânsito do Detran de São Paulo. Essa aqui é a última aula, se você está acompanhando na sequência que eu estou postando, sobre as resoluções todas, né, que vai cair aí para o cargo de oficial de trânsito do Detran de São Paulo. Para você que é de agente de trânsito, que vai fazer também agente de trânsito, vou continuar aí postando as outras resoluções, tá certo? Lembrando, privilegie este trabalho que é gratuito, pessoal. Por favor, me ajude a crescer na plataforma de alguma forma. Estou gastando aqui meu tempo para tentar te ajudar, para tentar destacar para você o que mais tem chance de cair nessa prova, tá certo? Depois você até deixa nos comentários de algum vídeo se te ajudou de alguma forma depois da prova, tá certo? Então se inscreve aqui embaixo. Lembrando que essa resolução, assim como outras, tem questão inédita lá na minha apostila, tá, pessoal? Se você ainda não viu, concurso Detran São Paulo 2019, sem questões inéditas. Essa aqui é a apostila que eu fiz com relação ao Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções comuns aos dois cargos. Então, essa resolução aqui, por exemplo, vai cair para o cargo de oficial e agente. Então, tem questão inédita nessa apostila, tá certo? Primeiro link na descrição do vídeo. Começando para você, então, o artigo 1º. As normas regulamentares para o processo de formação, especialização e habilitação do condutor de veículo automotor e elétricos, procedimentos dos exames, cursos e avaliações para habilitação, renovação, adição e mudança de categoria, emissão de documentos de habilitação, bem como de reconhecimento do documento de habilitação obtido em país estrangeiro, são estabelecidas nessa resolução. Então isso aqui é tudo que vai tratar essa resolução, tá certo? Artigo 2º. Candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC, da categoria Nacional de Habilitação, que é a CNH, solicitará ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do DF, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação, para o qual deverá preencher os seguintes requisitos. Então, a pessoa que quer tirar a ACC ou a CNH precisa possuir alguns requisitos que são, provavelmente você deve saber. Inciso 1, ser penalmente imputável, ou seja, está aí na legalidade, certo? No que diz respeito a nenhum crime. Saber ler e escrever, não pode ser analfabeto, por razões lógicas, de saber ler pelo menos a placa de trânsito, né? Entre outras coisas. Inciso 3, precisa possuir um documento de identidade, tem que ter RG, e também tem que ter CPF. Basta isso, você já pode tirar a sua CNH. Parágrafo 1º, processo de habilitação do condutor de que trata esse caput, após o devido cadastramento dos dados informativos do candidato do Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENAC, deverá realizar avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, curso teórico técnico, exame teórico técnico, curso da prática de direção veicular e exame de prática de direção veicular, nesta ordem. Então, esses aqui são todos os exames que são aí reconhecidos, certo, para ter a habilitação do condutor. Parágrafo 2º, o candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e a habilitação na categoria B, bem como ainda requerer a habilitação em A, que é para motos, né, enfim, e B, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambas. Parágrafo 3º, o processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito, no Estado ou DF, pelo prazo de 12 meses contado da data do requerimento do candidato. Isso aqui muitos de vocês devem saber também. Quando foi tirar aí a sua CNH, a escola lá, certo? A autoescola deve ter te falado que você tinha até um ano, certo? Para tirar sua habilitação, passar por todos os procedimentos, senão você teria que iniciar desde o começo novamente. Parágrafo 4º, a obtenção da ACC obedecerá aos termos e condições estabelecidos para a CNH nas categorias A, B, E, A e B, tá certo? Então a ACC aí é uma coisa que a gente não ouve muito falar, mas segue também as mesmas condições estabelecidas para a categoria A e B. Artigo 3º, para obtenção da ACC e da CNH, o candidato deverá submeter-se à realização de avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, exame escrito sobre a integralidade do conteúdo programático desenvolvido em curso de formação para condutor, que é o CFC, e exame de direção veicular realizado na via pública em veículo da categoria para o qual esteja se habilitando. Artigo 4º, o exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos.
ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade no local de residência ou domicílio do examinado. Então aqui a gente está falando principalmente no exame de vista, tá certo? Parágrafo 1º, o condutor que exerce a atividade de transporte remunerado de pessoas ou bens terá que se submeter ao exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica de acordo com o parágrafo 2º e 3º e também do artigo 147 lá do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 2º, quando houver indícios de deficiência física, mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, pode ser o caso da visão também, o prazo de validade do exame poderá ser diminuído a critério do perito examinador. Parágrafo 3º, o condutor que por qualquer motivo adquira algum tipo de deficiência física para a condução do veículo automotor deverá apresentar-se ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado DF para submeter-se aos exames necessários. Então, o próprio condutor precisa se submeter caso ele adquira algum tipo de deficiência, certo? Com o tempo de vida. Artigo 5º, os tripulantes de aeronaves titulares de cartão de saúde devidamente atualizado, expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aviação Civil, ficam dispensados do exame de aptidão física e mental necessário à obtenção ou renovação periódica da habilitação para conduzir veículo automotor, ressalvados os casos previstos no artigo 147, lá do Código de Trânsito Brasileiro também. Parágrafo único. O prazo de validade da habilitação, com base na regulamentação constante no caput desse artigo, contará da data da obtenção ou renovação da CNH. Então, o prazo é sempre da data da obtenção ou renovação da CNH. Artigo 6º. O exame de aptidão física e mental será exigido quando da... Então, aqui a gente está falando do exame exclusivo de aptidão física e mental. Obtenção da ACC e da CNH, renovação da ACC e das categorias da CNH, adição e mudança de categoria ou também substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro. Parágrafo 1º, por ocasião da renovação da CNH, o condutor que ainda não tenha frequentado o curso de direção defensiva e de primeiros socorros deverá cumprir o previsto no item 4 do anexo 2 dessa resolução. Recomendo você só dar uma passadinha de olho no anexo 2, tá? Dessa resolução, mas não se preocupa, só para você dar uma passada, certo? Para você entender mais outras situações. Parágrafo 2º, a avaliação psicológica será exigida quando da... Então, aqui, avaliação psicológica, obtenção da ACC e CNH, renovação, caso o condutor exercer serviço remunerado de transporte de pessoas ou bens, substituição do documento de habilitação que foi obtido no país estrangeiro ou por solicitação do perito examinador. Parágrafo 3º, o condutor com exame de aptidão física e mental vencido há mais de 5 anos, contados a partir da data de validade, deverá submeter-se ao curso de atualização para renovação da CNH. Artigo 6A. Importante, pessoal, esse artigo 6A foi inserido recentemente. Em muitos PDFs e sites, inclusive, não está atualizado. Na verdade, os PDFs e sites nem trazem esse artigo 6A, certo? Então, fique esperto, porque esse tipo de coisa é justamente o que pode cair na prova. Então, o que ele diz? Quando da mudança de categoria, o retorno à categoria anterior dar-se-á assim que cessar a ação causadora da mudança, devendo o condutor submeter-se aos exames previstos para renovação da referida categoria. Então, olha só que importante. A gente está falando aqui do retorno à categoria anterior, certo? Retorno à categoria anterior. Quando cessar a ação causadora da mudança, devendo o condutor submeter novamente aos exames previstos para renovação. Parágrafo 2º, a avaliação psicológica será exigida quando da obtenção da ACC e da CNH. Isso aqui está repetido, tá, pessoal? Perdão, eu repeti aqui os 2 slides seguidos, é a mesma coisa. Agora sim, continuando, artigo 7º, a formação de condutor de veículo automotor e elétrico compreende a realização de curso teórico técnico de prática de direção veicular, cuja estrutura curricular, carga horária e especificações estão lá no anexo 2 também. Artigo 8º, para a prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por instrutor de prática de direção veicular e portar a licença para aprendizagem de direção veicular, expedida pelo órgão, entidade executiva de trânsito do Estado ou DF, contendo no mínimo as seguintes informações. Aqui é o que precisa ter. Então, é identificação do órgão, entidade executiva de trânsito, expedidor, nome completo, número de documento de identidade, enfim, todas as informações do condutor, categoria pretendida, nome lá da escola, da autoescola, certo? E do CFC também. E o prazo de validade.
Parágrafo 1º, a LADV, que é justamente o documento que a gente viu agora, será expedida em nome do candidato com a identificação do CFC responsável e do instrutor, depois de aprovado nos exames previstos na legislação, com prazo de validade que permita que o processo esteja incluído de acordo com o previsto no parágrafo 3º do artigo 2º dessa resolução. A LADV será expedida mediante a solicitação do candidato ou do CFC, a qual o mesmo esteja vinculado para a formação de prática de direção veicular e somente produzirá os seus efeitos legais quando apresentada no original, acompanhada de documento de identidade e na unidade da federação em que tenha sido expedida. Parágrafo 3º, quando o candidato optar pela mudança de CFC, será expedida uma nova LADV, considerando-se as aulas já ministradas. Parágrafo 4º, o candidato que for encontrado conduzindo em desacordo com o disposto aqui na resolução, terá a LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Olha só que prejuízo, hein, pessoal? Sim, então, o candidato, veja que nem cita aí nenhum tipo de punição ao CFC ou à autoescola. Ele cita ao candidato, então ele vai ter suspensa por 6 meses. A instrução de prática de direção veicular será realizada na forma do lado disposto no CTB, artigos 158. Parágrafo único. Quando a mudança ou adição de categoria, o condutor deverá cumprir as instruções previstas, item 2 e 3 do anexo 2 da resolução. O exame de aptidão física e mental e a avaliação psicológica estabelecidos lá no CTB, seus procedimentos e critérios de credenciamento dos profissionais das áreas médica e psicológica obedecerão ao disposto em resolução específica. O candidato à obtenção da ACC ou CNH, após a conclusão do curso de formação, será submetido a exame teórico técnico, constituído de prova convencional ou eletrônica de no mínimo 30 questões, incluindo todo o conteúdo programático proporcional à carga horária de cada disciplina, organizado de forma individual, única e sigilosa, devendo obter aproveitamento de no mínimo 70% de acertos para aprovação. O exame referido nesse artigo será aplicado pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou DF, ou por entidade pública ou privada por ele credenciada. O exame de direção veicular, previsto no artigo 3º aqui da resolução, será realizado pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou DF e aplicado pelos examinadores titulados no curso previsto em regulamentação específica e devidamente designados. Os examinadores responderão pelos atos decorrentes no limite de suas responsabilidades. Artigo 13. O candidato à obtenção da CNH, da ACC, da CNH, adição ou mudança de categoria, somente poderá prestar exame de prática de direção veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas. Então vamos ver qual é a carga horária. Dependendo de onde você vê isso aqui, também pode estar desatualizado, pessoal. Aliás, uma coisa que eu peço para vocês, eu também posso errar, tá bom? Então, caso vocês acham que o que eu estou trazendo aqui não está de acordo com o que realmente deve ser, certo? Então você fala nos comentários aqui embaixo. Eu acho que essa aqui é a redação atualizada. Eu fiz muitas pesquisas, verifiquei todas as resoluções que foram alteradas e que mudaram essas resoluções que estão caindo na prova, certo? Então, segundo o que eu pesquisei, essa é a redação oficial atual. Então, vamos ver. Inciso 1º, obtenção da ACC é mínimo 20 horas aula, das quais 4 no período noturno. Obtenção da CNH na categoria A, mínimo de 20 horas aula, das quais 4 no período noturno. Se for adição da CNH na categoria A, mínimo de 15 horas aula, das quais 3 no período noturno. Obtenção da CNH na categoria B, no mínimo de 25 horas aula, distribuídas na seguinte conformidade. Então, aqui no caso, na categoria B da CNH, 25, sendo 20 em veículo de aprendizagem, das quais 4 no período noturno. Então, dessas 24 precisa ser noturno. E das 5 que sobraram, pode ser em simulador, certo? Das quais 1 com conteúdo noturno dentro do simulador, tá certo? Então é importante, antes de a gente continuar, você tenta fazer uma tabelinha, certo? Faz uma tabela para isso aqui que está descrito, que aí você memoriza com mais facilidade. Inciso 5, adição para a categoria B, mínimo de 20 horas, aula distribuídas na seguinte conformidade: 15 horas aula em veículo de aprendizagem, das quais 3 no período noturno, e 5 horas aula em simulador de direção veicular, das quais 1 com conteúdo noturno. Parágrafo 1º, para atendimento da carga horária prevista na letra A dos incisos 4 e 5 desse artigo, as aulas realizadas no período noturno poderão ser substituídas opcionalmente por aulas ministradas em simulador de direção veicular, desde que o aluno realize pelo menos uma aula de prática de direção veicular noturna na via pública. Então pode ser substituído isso que a gente viu nas alíneas A,
certo? Esses 15 horas aqui pode ser substituída, pelo menos uma tem que ser na via pública noturna, o resto pode ser substituído por simulador, sendo mantido sempre o conteúdo noturno aí proporcionalmente. Parágrafo 2º, as aulas realizadas em simulador de direção veicular, em substituição às aulas de aprendizagem no período noturno, deverão observar o conteúdo didático noturno. Foi o que eu acabei de falar, eu até acabei comentando antes. Então, precisa seguir aí o mesmo conteúdo noturno, certo? A mesma proporção de aulas ali que você está no simulador, no período noturno também. Os Centros de Formações de Condutores, os CFCs, deverão comprovar junto aos órgãos de entidades executivas do Estado e DF a realização das aulas de prática de direção veicular e de aulas em simulador de direção veicular executadas no período noturno nos termos dessa resolução. É atribuição dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e DF fiscalizar as atividades previstas nesse artigo e seus parágrafos, informando ao órgão máximo executivo de trânsito da União acerca da sua execução. O Departamento Nacional de Trânsito fiscalizará direta e permanentemente o cumprimento dos requisitos e exigências constantes nessa resolução, abrangendo a verificação da comunicação eletrônica entre os sistemas de controle e monitoramento do DENATRAN, mais especificamente com o sistema do RENAC, e dos órgãos executivos estaduais de trânsito com simuladores de direção na condição de integrantes do processo de formação de condutores, incluindo a regularidade na utilização de hardware e software utilizados. Artigo 14. O exame de direção veicular será realizado perante uma comissão formada por 3 membros, designados pelo dirigente do órgão, entidade executiva de trânsito do Estado e DF. 3 membros você precisa memorizar. A comissão, que a gente falou, poderá ser volante para atender às especificidades de cada Estado ou DF, a critério do respectivo órgão ou entidade executiva de trânsito. No exame de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado durante toda a prova por, no mínimo, 2 membros da comissão, sendo pelo menos um deles habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. O exame de direção veicular para os candidatos da ACC e a categoria A deverá ser realizado em área especialmente destinada a este fim, que apresente os obstáculos e as dificuldades da via pública, de forma que o examinado possa ser observado pelos examinadores durante todas as etapas do exame, sendo que pelo menos um dos membros deverá estar habilitado na categoria A. Artigo 15. Para veículos de 4 ou mais rodas, o exame de direção veicular deverá ser realizado em locais e horários estabelecidos pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado DF em acordo com a autoridade responsável pela via. Inciso 2, com o veículo da categoria pretendida com transmissão mecânica e duplo comando de freios. Inciso 3, com o veículo identificado como aprendiz em exame quando não for veículo destinado à formação de condutores. Parágrafo único, ao veículo adaptado para portador de deficiência física, a critério do médico, não se aplica o inciso 2. O exame de direção veicular para veículo de 4 ou mais rodas é composto de 2 etapas. Primeiro, estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis. E 2, conduzir o veículo em via pública urbana ou rural. Para você que fez aí, sabe que você tem que fazer a baliza, né? E depois conduzir ali, normalmente por um quarteirão, certo? E aí, essas são as duas etapas do exame. Parágrafo 1º, a delimitação da vaga balizada para o exame prático de direção veicular em veículo de 4 ou mais rodas deverá atender as seguintes especificações por tipo de veículo utilizado. Então, eu acho que isso aqui não vão perguntar em prova, hein, pessoal? Mas é importante, de repente, você memorizar. Comprimento total do veículo acrescido de 40%. Então, aqui a gente está falando do quê? Lá da vaga da baliza. Precisa ter 40% a mais, dependendo do comprimento total do veículo. E largura total do veículo acrescido também de 40%. Caberá à autoridade de trânsito do órgão entidade executiva de trânsito do Estado DF definir o tempo máximo para estacionamento de veículos em espaço delimitado por balizas para 3 tentativas, considerando as condições da via e respeitando os seguintes intervalos. Para a categoria B, de 2 a 5 minutos, para a categoria C e D, de 3 a 6 minutos, e para a categoria E, de 5 a 9 minutos. Artigo 17. Vamos lá. O exame de direção veicular para veículos de 2 rodas será realizado em área especialmente destinada para tal fim, em pista com largura de 2 metros, e que deverá apresentar no mínimo os seguintes obstáculos. Então isso aqui, pessoal, é para moto, tá bom? Eu acho que o examinador não vai perguntar isso. É muito detalhe, não vale a pena, eu acho, que você ficar memorizando isso. Então tem que ter lá um zigue-zague, com no mínimo 4 cones alinhados em distância de 3,5 metros, prancha de elevação com no mínimo 8 metros de comprimento, com 30 centímetros de largura e 3 de altura,
com entrada chanfrada ainda, sonorizadores com réguas de largura, enfim. Você dá uma lida aí, eu acho que não é interessante você ficar memorizando essa parte, tá? Porque é muito detalhe. Continuando aqui, artigo 18, o candidato será avaliado em exame de direção veicular em função da pontuação negativa das faltas cometidas durante todas as etapas de exame, atribuindo-se a seguinte pontuação. Isso aqui você já tem que saber. Uma falta eliminatória está reprovado. Uma falta grave são 3 pontos negativos. Uma falta média, 2 pontos negativos. E uma falta leve, 1 ponto negativo. Parágrafo único, será considerado reprovado na prática de direção veicular o candidato cometer falta eliminatória, que é o que está no inciso 1, ou cuja soma dos pontos dos pontos negativos ultrapasse a 3. Então, a pessoa pode cometer até uma falta grave. Se cometer uma falta grave e uma leve, tá fora. Se cometer 2 médias, tá fora. Se cometer uma média e uma leve, aí ainda tem chance, porque somando dá 3 negativos, tá certo? Então, presta atenção nisso aí. Pode até ter um exemplo prático lá na prova, uma situação. Ele fala que João foi fazer a prova de direção veicular e cometeu uma falta média e uma falta leve. Então, pode ter isso na sua prova. Pode apostar. Artigo 19. Constitui falta de direção veicular para os veículos na categoria B, C e D. Então aqui, pessoal, ele fala de todas as faltas. Ele elenca o que são faltas, certo? Então o que é falta eliminatória? O que já te reprova logo de cara? Eu não vou ficar lendo isso aqui, você depois dá uma lida, você vai ter que verificar aquilo que aparentemente já é mais grave para poder categorizar em cada um dos tipos de falta. Então aqui, falta eliminatória, por exemplo, avançar sobre o meio-fio. Obviamente, né, pessoal? Se você subir na calçada ali, então é falta eliminatória, você está reprovado. Então é importante que você dê uma lida, tente memorizar de alguma forma isso. Então, artigo 19, você dá uma parada e dá uma lida. Inciso 1, né? Artigo 19, inciso 1. Agora, inciso 2 é a falta grave, todas as situações de falta grave. Você dá uma parada aí para dar uma lida de novo no vídeo. Inciso 3 são as faltas médias. E inciso 4 são as faltas leves. Então dá uma lida aí, faz o melhor que você puder, pessoal. Artigo 20. Constituem faltas no exame de direção veicular para obtenção da ACC para veículos da categoria A. Então antes eram as categorias B, C e D, né? Vou até voltar aqui. Eu esqueci, ó, B, C, D e E. Então agora o artigo 20 é da categoria A. Então a mesma coisa, o que é falta eliminatória para a categoria A, falta grave para a categoria A, falta média para a categoria A e por fim falta leve para a categoria A. Artigo 21. O exame de direção veicular para o candidato portador de deficiência será considerado prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial, integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal, conforme disposto no CTB. O veículo destinado à instrução e ao exame do candidato portador de deficiência deverá estar perfeitamente adaptado, segundo a indicação da junta médica examinadora, podendo ser feito inclusive em veículo disponibilizado pelo candidato. No caso de reprovação no exame teórico-técnico ou exame de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado, sendo dispensado do exame no qual tenha sido aprovado. Então, olha só, 15 dias. Você precisa memorizar, logicamente, esse prazo. Mas o mais importante é aqui, ó, da divulgação do resultado. Não é 15 dias do dia da prova que você fez. Não, é da divulgação do resultado da prova que você fez. Então é importante você ficar atento nisso. Artigo 23. Na instrução e no exame de direção veicular para os candidatos a categorias B, C, D e E deverão ser atendidos os seguintes requisitos. Categoria B, veículo motorizado de 4 rodas, excetuando-se o quadriciclo. Categoria C, veículo motorizado utilizando no transporte de carga registrado peso bruto total, no mínimo de 6.000 kg, 6 toneladas. Categoria D, veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, registrado com capacidade mínima de 20 lugares. Categoria E, combinação de veículos cujo caminhão trator deverá ser acoplado a um reboque ou semi-reboque, registrado com peso de no mínimo 6 toneladas ou veículo articulado cuja lotação exceda a 20 lugares. Artigo 24. Quando se tratar de de candidato à categoria A, o exame de direção veicular deverá ser realizado em veículo de 2 rodas com cilindrada acima de 120 centímetros cúbicos. Memoriza isso.
A aprendizagem e o exame de direção veicular para a obtenção da ACC deverão ser realizados em qualquer veículo de 2 rodas classificados como ciclomotor. Os condutores de veículos automotores habilitados na categoria B, C, D e E, que pretenderem obter a categoria A ou a ACC, deverão submeter-se a exame de aptidão física e mental e prática de direção veicular, comprovando a realização de no mínimo 15 horas aulas da prática de direção veicular em veículo classificado como ciclomotor. Os examinadores, para o exercício de suas atividades, deverão ser designados pelo dirigente do órgão, entidade executiva de trânsito do Estado ou DF, para o período de, no máximo, 1 ano, permitida a recondução por um período de igual duração, mais 1 ano, devendo comprovar na data de sua designação e da recondução, possuir a CNH há 2 anos, possuir certificado de curso específico, não ter cometido nenhuma infração e etc. Não acho importante essa parte. São consideradas infrações do examinador puníveis pelo dirigente do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado DF, induzir o candidato a erro quanto às regras da circulação e conduta, faltar com o devido respeito ao candidato, praticar atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio público ou contra a administração pública ou privada, ou seja, receber dinheiro do candidato aqui para pagar o quebra, tá bom, pessoal? Isso aqui é importante você saber, principalmente nos dias atuais, o examinador vai perguntar isso aqui sim. As infrações constantes no parágrafo 1º são apuradas em procedimentos administrativos, sendo assegurado direito constitucional à ampla defesa e contraditório, que determinarão, em função de sua gravidade independente da ordem sequencial, as seguintes penalidades: advertência por escrito, suspensão das atividades por até 30 dias ou revogação da designação de examinador. O candidato a ACC e CNH cadastrado no RENAC, que transferir seu domicílio ou residência para outra unidade da federação, terá assegurado seu direito de continuar o processo de habilitação na unidade da federação do seu novo domicílio ou residência, sem prejuízo dos exames nos quais tenha sido aprovado. Então a pessoa está no estado, mudou de estado e quer continuar a tirar sua CNH, então ela pode, sem problema nenhum, inclusive contando tudo que ela já fez. Parágrafo único disposto no caput, que a gente viu desse artigo, aplica-se também aos condutores que tiverem processo de adição ou mudança de categoria. Artigo 31-A. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir um veículo automotor no território nacional deverá cumprir o disposto no parágrafo 3º do artigo 29 desta resolução. Artigo 33. É importante, pessoal, olha que eu pulei aqui, ó. Artigo 28, veja que eu pulei para o 31-A, agora vai para o 33. Eu estou pulando por quê? Porque existem artigos revogados. Então pesquise certinho para você confirmar essa informação. Existem artigos revogados, por isso que está pulando. Os cursos especializados serão destinados a condutores habilitados que pretendem conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, produtos perigosos e de emergência, de transporte e de carga individual e de motocicletas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete e de passageiros, motofrete. Os cursos especializados serão ministrados pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado DF ou por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra. As instituições e funcionamentos vinculados ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra, credenciados pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado DF, deverão ser recadastradas até 180 dias da data da publicação dessa resolução, com posterior renovação a cada 2 anos. Então aqui a gente já está entrando na parte final, que já não é tão importante. Os conteúdos e regulamentação dos cursos especializados constam nos anexos dessa resolução. Parágrafo 4º, o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou DF registrará no RENAC, em campo específico da CNH, aprovação dos cursos especializados conforme codificação a ser definida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 5º, as entidades que, quando da publicação da Resolução 168 de 2004, se encontravam credenciadas para ministrar exclusivamente os cursos especializados para continuidade dos exercícios de suas atividades, deverão efetuar recadastramento, renovando a cada 2 anos. O curso especializado de transporte de passageiros, que é mototáxi e entrega de mercadorias motofretista, que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas ou motonetas, poderá ser ministrado por instituições ou entidades públicas ou privadas e centro de formação de condutores. Parágrafo 7º. As instituições ou entidades públicas ou privadas e centro de formação de condutores que desejarem realizar o curso à distância deverão ser credenciados pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou DF, adotando os requisitos do anexo 3. Parágrafo 7º. Os pedidos de credenciamento que atenderam a todos os requisitos estabelecidos no anexo 3 e que forem negados pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou DF poderão ser encaminhados ao DENATRAN. Isso aqui não é muito importante, tudo isso que eu estou falando. A negativa do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou DF deverá ser por escrito.
Artigo 7º-C, fica vedado aos órgãos e entidades do Executivo de Trânsito do Estado do DF estabelecer requisitos complementares, previsto no anexo 3. Parágrafo 7d, os órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do DF deverão disponibilizar e manter lista atualizada em sítio eletrônico das instituições credenciadas. Parágrafo 8º, são reconhecidos os cursos especializados, inclusive na modalidade de ensino à distância, ministrados pelos órgãos de segurança pública e forças armadas e auxiliares para seus integrantes, não se aplicando, neste caso, o previsto na resolução do CONTRAN, nessa outra aqui. Parágrafo 9º, as instituições ou entidades públicas ou privadas e centros de formação de condutores que já tenham obtido anteriormente junto ao DENATRAN suas respectivas homologações para os cursos de renovação e reciclagem de condutores, no anexo 2 e 4 da resolução tal, deverão apenas atualizar os respectivos conteúdos à grade curricular específica para os cursos especializados obrigatórios de que trata o CAPT. Parágrafo 10. Os conteúdos e regulamentação de cursos especializados dos órgãos ou entidades públicas de segurança, da saúde e forças armadas e auxiliares serão definidos internamente por esses órgãos ou entidades. O registro, no parágrafo 11, de que trata o parágrafo 4º, para os cursos especializados realizados pelos órgãos de entidade pública de segurança, da saúde e de forças armadas e auxiliares, será realizado diretamente pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 12. Aplique-se a exigência de curso de transporte de carga indivisível aos condutores de guindastes móveis facultados a transitar na via. Esse parágrafo 12 é importante. Poderá ser feito o aproveitamento de estudos de conteúdos que o condutor tiver realizado em outro curso especializado. Artigo 34. A ACC e a CNH serão expedidas por órgãos ou entidades executivas de trânsito do Estado DF, em nome do órgão máximo executivo de trânsito da União, ao condutor considerado apto nos termos dessa resolução. Parágrafo 1º, o candidato considerado apto na categoria A, B ou A e B será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano, isso aqui é importante, e ao término desta, o condutor poderá solicitar CNH definitiva que será concedida desde que tenha cumprido o disposto no CTB. Parágrafo 2º, ao candidato considerado apto para conduzir ciclomotores será conferida a ACC provisória, com validade de 1 ano também, e também no término dessa data o condutor pode solicitar autorização definitiva conforme o CTB. Parágrafo 3º, a CNH conterá as condições e especializações de cada condutor e terá validade em todo o território nacional, equivalendo ao documento de identidade, produzindo seus efeitos quando apresentado no original e dentro do prazo de validade. Quando o condutor possui CNH, a CC será inserida em campo específico da mesma, utilizando para ambas um único registro. Parágrafo 5º, para efeito de fiscalização, fica concedido ao condutor portador de permissão para dirigir prazo idêntico estabelecido lá no CTB, aplicando-se a mesma penalidade de medida administrativa caso esse prazo esteja excedido. O documento de habilitação terá 2 números de identificação nacional e um número de identificação estadual, que são, aí é bem específico isso, acho que não é importante, depois você dá uma paradinha e lê, que ele fala simplesmente dos números, certo? O segundo número, aqui ele fala o segundo número e aqui o número de identificação estadual. Depois você dá uma paradinha para ler. Parágrafo 1º, o número do formulário do RENAC identificará a unidade da federação onde o condutor foi habilitado ou realizou alterações de dados no seu prontuário pela última vez. Parágrafo 2º, o formulário RENAC que dá origem às informações NABINCO e autorização para impressão da CNH deverá ficar arquivado em segurança no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou DF. Artigo 36. A expedição de documento único de habilitação dar-se-á na autorização para conduzir ciclomotores, na primeira habilitação na categoria AB ou A e B, e após o cumprimento do período permissionário, atendendo o disposto no CTB, e na adição ou alteração de categoria. Em caso também de perda, dano ou extravio, renovação dos exames, atendendo o disposto no CTB, aprovação dos exames em processo de reabilitação, na alteração de dados do condutor, exceto mudança de endereço, ou no reconhecimento de CNH estrangeira. Parágrafo único. Nos processos de adição, mudança de categoria ou renovação, estando ainda válida a CNH do condutor, o órgão entidade executiva de trânsito do Estado DF deverá entregar nova CNH mediante devolução da anterior para inutilização. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União e ao órgão entidade executiva de trânsito do Estado DF inspecionar o local de emissão da CNH. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União expedir a permissão internacional para dirigir, que é a PID,
o que poderá ser feito diretamente mediante delegação aos órgãos executivos dos estados e do DF ou entidade habilitada para este fim pelo DENATRAN. Parágrafo 1º, a PID será expedida conforme o modelo definido no anexo 7, etc., de tal decreto. Isso aqui não é importante. Parágrafo 2º, o DENATRAN deverá estabelecer os requisitos e procedimentos a serem observados para a produção e expedição da PID, bem como para o credenciamento das entidades interessadas a produzir a PID e a habilitação das entidades interessadas em expedir a PID. Artigo 40A, o controle definirá no prazo máximo de 90 dias da data da publicação dessa resolução, regulamentação especificando o modelo único do documento da ACC e permissão para dirigir, e CNH. Artigo 41, a base de índice nacional de condutores, o BINCO, conterá um arquivo de dados onde será registrada toda e qualquer restrição aos direitos de dirigir, obtenção da CNH, ACC, que será atualizado pelos órgãos ou entidades do Executivo de Trânsito do Estado e do DF. O condutor que for penalizado com a suspensão ou cassação do direito de dirigir terá seu registro bloqueado pelo mesmo prazo da penalidade. Isso aqui é importante. E parágrafo 2º, o Registro Nacional do Condutor, de que trata o artigo 35, que teve cassado o direito de dirigir, será desbloqueado e mantido quando da sua reabilitação. Parágrafo 3º, a suspensão do direito de dirigir ou a proibição de se obter a habilitação imputada pelo Judiciário será registrada na BINCO. 41A, para efeito dessa resolução, os dados requeridos para o processo de habilitação e constantes no RENAC são propriedade do órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 42, o condutor que tiver a CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após decorrido o prazo de 2 anos, importante também. E artigo 42A, a reabilitação de que trata o artigo anterior deve-se após o condutor ser aprovado no curso de reciclagem e nos exames necessários à obtenção da CNH da categoria que possuía ou de categoria inferior, preservada a data da primeira habilitação. Então aqui a gente terminou, pessoal. Tem mais alguns artigos finais aí, mas não são nada importantes. Espero que você tenha entendido, que tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço para você que vai fazer a prova de oficial de trânsito e você que é de agente, continue inscrito no canal e de oficial também, é claro, porque eu vou postar mais questões inéditas também e aulas de outras resoluções e também dicas finais do Código de Trânsito Brasileiro. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.